eu quero bater uns papos com vocês mais emocionais, assim, porque a gente vê tanto falar dos bebês, a gente fala tanto, tanto, tanto dos bebês, e a gente não fala da gente, né? A gente acaba pensando tanto neles e esquece de pensar na gente, né? A gente esquece que a gente precisa olhar pra gente também. Que uma mãe sem um estado emocional equilibrado, ela não consegue dar para o seu filho o suporte necessário, né? Que ele precisa, de fato, para se desenvolver bem, com segurança, né? Tendo uma capacidade mesmo plena de funcionamento. Então, é super importante. Nath, não fica triste. É pra gente bater um papo mesmo. A Nath não participou do nosso último papo sessão cabeça, mas foi muito, 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 muito legal. E aí eu vou fazer isso de vez em quando com vocês, pra gente olhar um pouquinho pra gente também. É engraçado, né? Que isso se relaciona muito com a rotina do sono também. Meu marido mandou um beijo aqui pra mim, olha. Beijo, amor. Essas coisas, né, se relacionam muito também com a rotina do sono, com tudo, né? Porque eu tava até pensando nisso outro dia. Tem uma mãe agora, aluna minha, não sei se ela tá aqui já. E se ela aparecer por aqui, levantar a mãozinha, eu falo o nome dela. E ela entrou no programa muito instável, sabe, emocionalmente. Muito com os pensamentos mais negativos, achando que não ia dar certo, achando que com o filho dela não dá certo, sabe? Tentando mesmo buscar um equilíbrio. E a gente conversando, sabe? A gente conseguiu melhorar a autoestima mesmo para que essa mãe consiga, de fato, ter resultados, né? A Ellen tá falando que tá muito deprê, né, Ellen? Ô, Ellen, mas é isso assim, já, gente, que tá acontecendo agora, é uma cobrança muito absurda, né? Deixa eu tentar começar a contextualizar pra vocês aqui o que eu quero conversar com vocês hoje, né? Quando a gente falou da maternidade perfeita. Será que eu sou uma boa mãe? Quem é mãe? Todas. Eu tenho certeza que em algum momento já se perguntaram isso. Se alguém nunca se perguntou isso, me fala aqui. A gente me manda sua opinião, seu desabafo aqui. Mas eu acho que em todo momento, pelo menos em algum momento, na verdade, nós já nos perguntamos se nós de fato somos boas mães. Né? Eu já me perguntei, aposto que vocês também, do outro lado, já se perguntaram. Mas como é que começou essa situação da maternidade perfeita, né? Da gente ter que ser uma mãe perfeita? O que é ser uma mãe perfeita, né? Então, assim, como é que era a maternidade antigamente? Como que os nossos avós, né? E algumas pessoas aqui, mas como... Oi, Núbia, boa noite. Como que a gente via a maternidade antigamente? Como que era vista, na verdade, a maternidade antigamente, né? A gente simplesmente tinha a mãe, que era a cuidadora, né, dos filhos e da casa. O pai era o provedor. Essa era a estrutura antiga, né? Algumas pessoas ainda permanecem com essa estrutura e tudo bem, mas mudaram muito as coisas hoje em dia. Então, a gente tinha a visão de que era tudo bem, era tudo ok. A mãe tá com a cara mais cansada, a mãe tá descabelada, a mãe tá chinelo, tá descalço, tá desarrumada, né? Era tudo bem, não tinha rede social pra todo mundo ficar postando foto da mãe plena, né? Tem uma brincadeira que tá rolando, acho que, eu não lembro como é que é o nome, mas daqueles challenges, né? Que modifica, que a mãe tá bagunçada e aparece arrumada. Isso eu acho que resgata tanto a autoestima das mães, que vou até propor um dia pra vocês, pra gente fazer uma brincadeira dessa, né? Do jeito que a expectativa e a realidade, às vezes, também, né? E lembrando que a gente é muito linda ainda, né? Mas antigamente era tudo bem, a gente tá com a cara mais cansada, a gente tá mais bagunçada. E hoje em dia tem uma cobrança exagerada pela perfeição em todos os pontos, né? A mãe hoje em dia, ela trabalha fora em grande parte. Se ela não trabalha fora, às vezes ela trabalha em casa, ela tem algum trabalho que ela realiza dentro da própria casa e faz mesmo diferença na renda familiar, né? Às vezes é um artesanato, às vezes é um bolo para fora, às vezes são docinhos para fora, né? Então, às vezes tem trabalhos esporádicos, algumas fazem uma maquiagem para fora, organizam festas infantis. Então, a gente tem milhares de formas hoje em dia que a mulher é requisitada, né? Inclusive, fora a maternidade que está acontecendo nesse momento, a gente precisa complementar com a renda familiar. E isso gera muito mais expectativas em cima da mãe. Isso gera muito mais cobranças também em cima dessa maternidade perfeita, né? Em cima do que a gente tem que ser como mãe, do que a gente tem que ser como esposa e como profissional também. E aí, o que você começa a se cobrar? Quando você começa a cuidar mais do seu lado profissional, você acha que largou seu filho de lado. E aí vem a pergunta, será que eu sou uma boa mãe?
né? Quando você tenta se dedicar um pouquinho mais pro seu esposo, você fala, poxa, mas tô deixando meu filho de lado. Será que eu sou uma boa mãe? E aí vem aquela bagunça que a gente não sabe, né, se a gente tá sendo mesmo uma boa mãe ou não. Então, eu vou falar isso no final pra vocês de novo, mas eu falo isso com todas as mães que eu tenho mais contato. E não se esqueçam nunca disso, né? Vocês sempre serão a melhor mãe que o filho de vocês pode ter. Acabou. Eu sou a melhor mãe que os meus filhos podem ter. E vocês também são as melhores mães que o filho de vocês podem ter. Isso é indiscutível, né? E é isso que a gente tem que... Primeiro ponto pra gente começar a aceitar as coisas como elas são, né? Mas aí o que que acontece hoje, né? Com essa cobrança toda de tantas coisas que a gente precisa fazer... O que que acontece? A gente começa essa cobrança quando? Lá na gestação, né? Quando que começa a cobrança da maternidade perfeita? É na gestação, gente. Se vocês pararem aqui, a maioria aqui é mãe de bebê pequeno, então vocês conseguem lembrar bem como que foi a gestação de vocês. Então para que dê uma voltada no tempo e lembra tudo que vocês leram, ouviram, que falaram, que comentaram, que era certo fazer durante a gestação, qual parto que era certo, se era certo fazer parto normal, se era certo fazer parto natural, se era certo fazer cesárea, se não era certo fazer cesárea. Quantas coisas vocês ouviram, né, que bagunçou a cabeça e quantas crenças vocês colocaram na cabeça de vocês do que era certo e do que era errado, né? E a que preço que a gente começa a sustentar essas crenças que a gente coloca, né? Eu sempre comento aqui com vocês que cada um faz aquilo que acha melhor pra si. Mas quando a gente tá num momento fragilizado, igual a gente tá durante a primeira infância inteira, né? Que a gente tá aprendendo a conviver com a nossa criança, com o nosso bebê, durante a gestação, tudo isso, né? A gente começa a receber informação demais. A Nath tá falando, a verdade. Você já busca caminhos e conhecimento para ser a melhor mãe para o seu filho. É lá na gestação, né? Buscando o que é melhor. Né? Antigamente isso tudo era muito instintivo, né? As pessoas simplesmente eram pais, eram mães e ninguém se metia na paternidade de cada um, né? Na maternidade de cada um. Era você é a melhor mãe que você pode ser aqui, do seu jeito. Se você vai bater, se você vai pôr de castigo, ajoelhar no milho, igual fazia antigamente, era um problema seu e da sua família, né? Hoje em dia todo mundo se mete na vida de todo mundo. Não que tenha que bater, pôr ajoelhado no milho, nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ainda bem que passou a fase de ajoelhar no milho, né? Mas eu também não ajoelhei. Acho que vocês aqui, na nossa idade, também não. A grande maioria, pelo menos, não. Mas o que vai acontecendo, né? Lá na gestação a gente começa a buscar. E aí fica, o que é parto normal? O que é parto natural? Será que eu tenho que ter parto normal, natural, cesárea? E aí quem é que pensa na saúde do bebê? Quem é que pensa na saúde da mãe, nos riscos? Né? Quando a gente começa a ler os blogs, né, da vida, você começa a ver, o parto normal é aquele parto que não é natural, né? O parto normal tem interferência, é parto pela via vaginal, mas ele tem interferência, né? O médico vai lá, coloca um soro com remédio para aumentar a contração, né? Aí começa a falar, ou então vai lá, coloca um comprimidinho para poder aumentar a contração, aumentar a dilatação, e começa a história toda do que é parto normal, o que é parto natural. E as pessoas começam, não, então eu quero parto natural. Né? O parto natural não coloca soro, não faz epísio, né, que é aquele cortezinho, não rompe bolsa, não coloca comprimido, não faz nada, nada, não tem intervenção nenhuma, tá bom? E aí o que acontece? Para algumas mães, isso é de fato natural, tá? É de fato, as mulheres têm a contração tranquilamente, toleram bem a dor e tem um parto natural, beleza? E para quem não tem, né? E pra quem tem uma proporção cefalopélvica, né? A cabeça do bebê é grande e a pelve da mãe é pequena, né? Isso pode acontecer. Isso aconteceu a vida inteira, né, gente? A vida inteira. Por quê? Só que o que acontecia antes, quando não existia cesariana, né? Existia a seleção natural da vida. Bebês morriam, mães morriam. Hoje em dia, o índice que acontece isso é infinitamente menor do que era antigamente. A Lu tá falando que o dela foi cesárea por causa dessa pélvica, que é a desproporção cefalopélvica, da cabeça com a bacia da mãe, né? Com a pelve da mãe. Então, as coisas vão evoluindo e elas precisam ser tratadas de forma correta, com a informação necessária, para que as pessoas entendam que podemos sim escolher pelo parto natural, podemos sim escolher pelo parto normal, mas podemos sim, né, ter a situação da cesariana, desde que a gente tenha as indicações para isso e desde que a vontade da mãe seja respeitada,
né? Então, o que que acontece? Hoje em dia, a gente tem essa situação que a mãe pode escolher, né? Se ela quer ou não a cesárea, se ela quer ou não o parto. Mas, gente, as escolhas devem ser feitas sempre com a orientação correta, né? Sabendo todos os riscos e os benefícios de cada uma das situações, para que a mãe tenha a tranquilidade de resolver isso. E não se sinta culpada por não ter escolhido esse ou aquele caminho. Né? A Ellen tá falando, fiquei 36 horas em trabalho de parto após a bolsa estourar. Tentando parto normal, fiquei 4 horas com 10 centímetros fazendo força, mas a bebê não nasceu. Fiz cesárea. Isso me dói até hoje. Ellen, essa é uma dor absurda que vocês têm. Por que foi uma das coisas que eu resolvi fazer essa live hoje também e abordar esse tema que eu acho que eu nunca abordei aqui, a relação de parto normal, natural e cesárea. É porque, de fato, eu observo isso muito no meu dia a dia. Muito aqui no Instagram, mas no meu dia a dia, muito, 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 muito mesmo, né? Pra quem não sabe mais a fundo, eu trabalho em sala de parto todos os dias, né? Exceto os dias que eu estou de folga, né? Ou que eu estou de folga, entre aspas, né? Exceto os dias que eu não estou aqui no Instagram com vocês. Os dias que eu estou no hospital, tudo, eu estou sempre em sala de parto, né? Então, praticamente todos os dias, eu vejo bebês nascer, eu vejo gestantes, né, se transformarem em mães, e vejo essa desinformação que a gente tem em relação a qual é o tipo de parto, quais são os benefícios, as vantagens e as indicações, né, de alguns procedimentos ou não, né? Porque os procedimentos vieram para, de fato, tornar um pouco mais seguro algumas situações, né? Você vê, o da Ellen foram 36 horas de trabalho de parto depois que a bolsa rompeu. Eu não sei como é que foi a situação da Ellen, mas será que fizeram o antibiótico certinho para uma bolsa rota há mais de 18 horas? Né? Então, assim, tem riscos do neném fazer uma sepse. Então, tudo tem que ser muito orientado. Tudo tem que ser muito explicado, né? Eu sou super a favor do parto normal. Eu sou super a favor do parto natural. Mas a gente tem que saber todos os riscos e os benefícios, tanto da cesárea quanto do parto. A recuperação da mãe é melhor? Infinitamente, né, gente? Quando eu chego pra ver os bebezinhos, eu já sei, só de olhar a mãe, a posição da mãe, a postura da mãe, a mãe que fez parto normal e a mãe que fez cesárea. Mas o parto normal, ele tem que ser normal. Não dá pra ser igual o da Ellen, 36 horas de trabalho de parto pra terminar numa cesariana, né? Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês nessa situação aqui, né? Que vocês tenham conhecimento, né, sempre de tudo, porque a frustração começa aí. Quando você começa a desenhar lá na gestação, né, um parto ideal e por algum motivo isso não se concretiza, né? Eu não tô aqui pra defender parto normal, parto cesáreo ou parto natural, né? Mas eu tô aqui para respeitar a vontade de cada uma, mas é muito importante vocês não se frustrarem com uma expectativa que foi criada antes de você conhecer, antes de você passar pela dor. Às vezes você tentou passar pela dor e você não conseguiu, né? E não foi legal para você. Quantos partos normais as mães também têm trauma, né? Então, assim, quantas cesáreas as mães têm trauma, né? Então, assim, é importante a gente saber que nós vamos fazer o melhor que podemos para nós. Nós temos que ter esse conhecimento, né? Para não ter frustração lá na frente. E aí começam aquelas comparações, né? A frustração, a dúvida da maternidade perfeita, a dúvida se você é uma boa mãe, começa mesmo lá quando você se compara com outra pessoa, com aquele projeto, na verdade até com você mesmo, da forma com que você se projetou e não cumpriu essa projeção. Essa ideia não se cumpre e você começa a se frustrar. O André falou, ó, meu parto... Passou, peraí, gente. Meu parto aqui no Canadá, 6 horas de trabalho de parto. Bebê nasceu às 8h14 da manhã e às 13 eu tava indo pra casa. Olha que coisa incrível, né? Um parto normal, né? Eu não sei se o seu foi natural, né, André? Ou se foi normal. Mas foi um parto, com certeza, pela via vaginal, pelo que ela falou, né? Ó, e lá no Canadá tem essa opção, né? De ir embora rapidinho, né? Alguns países liberam essa ida pra casa precoce, né? São países com uma atenção básica melhor, são países também com um suporte melhor para essas mães, né? Então a gente consegue fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue fazer essa liberação tão rápida, né? Igual faz no Canadá. Você vê, com 7 horas o bebê foi embora pra casa. O ir pro colo tem que ir, né? O contato pele a pele no primeiro minuto do nascimento. Neném nasceu. Ele, entre aspas, preenche os requisitos de estar bem, é colo da mãe direto, pele a pele.
né? Por isso que quando é parto normal, idealmente, a gente já deixa a mãe sem a roupinha mesmo, sem a parte de cima. Porque para tirar o neném, colocar direto no contato pele a pele e não clampeia o cordão, né? O da André, se foi tudo assim, com certeza também não clampeou o cordão na hora. A gente espera aí entre 60 e 180 segundos com o neném bem para clampear o cordão, né? O clampeamento tardio, né? Alguns esperam parar de pulsar, mas geralmente entre 60 e 180 segundos é o tempo que a gente espera pro cordão ficar ali ligadinho do bebê com a mãe ainda, né? É incrível essa conexão. É lindo, lindo. Mas para as mães que não conseguem isso, que não conseguem esse objetivo, que tinha esse objetivo, não pode ser um momento de frustração, né? Não pode ser um momento de se sentir culpada, se sentir mal, né? Precisa da orientação. Esse que é o mais importante, para vocês não se sentirem culpadas e não começarem a se comparar com... Eu não posso me comparar com a André, que não posso comparar com a Carol, nem com a Natália, porque cada uma aqui é única, cada uma teve a sua história naquele momento, né? A Nath falando, ó, que ela acabou indo pra cesárea, que isso acabou com ela e dói até hoje. Porque você projetou, né, Nath, uma situação, né? Você criou aquela expectativa que ia ser daquela forma, né? Qualquer coisa que a gente cria uma expectativa e não é da forma que a gente esperava, a gente acaba sofrendo demasiadamente, né? A gente sofre muito mesmo porque a gente não atingiu o nosso planejamento, né? Então essa é a importância da gente não se comparar, não criar expectativas exageradas quando a gente não sabe do que vai passar, né? É muito, muito importante. Ó, a André tá falando, olha... Isso mesmo, né? Que o dela demorou um pouquinho e o marido dela cortou. É lindo. Lá a gente também deixa o marido cortar quando eles querem. Quando eles têm coragem. Eu deixo a avó, deixo o marido, deixo todo mundo. Porque eu já corto muito. Deixo o marido cortar, a avó cortar. E ela mandou no dia seguinte, eles vêm em casa ver como tá a mãe e bebê. Isso é a diferença. Imagina no Brasil, se a gente consegue colocar pra gente ir na casa do dia seguinte, visitar todo mundo que teve parto normal, teve parto natural. Impossível, né? Infelizmente, a gente não consegue. Então, o bebê fica ali, sob supervisão, durante 36, 48 horas, até que a gente consiga liberar o bebê com segurança, né? Então, gente, continuando aqui, né? Falando da nossa... Tadinha, foi pro bloco chorando. Ai, Natália, que dó. Mas é a projeção, né? E aí, gente, qual que é o segundo desespero? Né? O primeiro desespero nosso aí é o parto. Né, que a gente quer parto normal, quer parto natural e vai passar por tudo, vai enfrentar tudo certinho. Oi, Letícia, boa noite. Vai passar por tudo e aí depois a segunda etapa é a amamentação. Toda mãe já teve medo da amamentação. Aí a Andréia falando, tá vendo? É quase uma sintonia, né, que a gente tem aqui. Exatamente, gente. O segundo momento de desespero, de comparação, de se questionar se é uma boa mãe, se vai dar conta ou não, é na amamentação, né? A Lu falou também, a amamentação, todo mundo, ó. Por quê, gente? Isso aí é o que eu vejo todo dia com vocês, né? Sempre, não é uma bola de cristal. É o que vocês demonstram mesmo. E o que acontece? Vem o desespero da amamentação. E a gente não sabe se vai ter leite suficiente, se o bebê vai conseguir sugar, se a gente vai conseguir produzir mesmo, se vai sustentar, se a gente vai ser capaz de nutrir o nosso filho. E o que a gente viu durante a gestação inteira, durante a nossa espera, né? Durante essa nossa espera do nascimento do nosso filho, a gente teve o quê? Milhões de informações de como é que é a amamentação. A mãe pega, coloca o bebê, a pega perfeita, a pega vai estar certinha, depois o bebê vai ganhar peso bonitinho, vai tudo certo, o leite vai descer, vamos fazer livre demanda, e aí começa, né? A Andréia faz livre demanda, né, Andréia? E mais um monte de gente que faz livre demanda também. E aí, gente, quem é que pensa na mãe? Porque vocês viram que fazer livre demanda é lindo, né? A Andréia falando, foi desesperador, o leite não descia. Achava que não teria leite e não tinha bico do peito. E aí a pega foi difícil. Ô, Andréia, olha só, gente. A Andréia teve um parto ultra power natural, né? Ou normal, não sei se teve alguma indução. Mas foi um parto vaginal, com tudo. Trabalho de parto, contrações, clampeamento tardio, contato pele a pele no primeiro minuto. E o leite demorou para descer. Gente, o leite pode demorar, em alguns casos, mesmo sendo parto vaginal, mesmo passando pelo trabalho de parto, ele pode demorar até tardiamente 5 dias para descer, né? Em geral, aí, algumas mães liberam logo, tudo bem, mas 3 dias é super comum demorar para descer. Então vai sendo aquele colosso, aquelas gotinhas que a mãe acha que não vai vingar, que não vai dar certo, né? E no final das contas acaba dando, para a grande maioria. Só que o que acontece?
você passou o tempo inteiro planejando aquele momento de amamentação. O seu leite não desceu, você começa a ficar mais nervosa, e aí o leite demora mais para descer mesmo, e às vezes você de fato não consegue amamentar. Às vezes, de fato, acontece algum problema durante essa junção aí de amamentação que você não consegue amamentar. O bebê não pegou, o bebê não sugou, alguém passou que falou que teve que fazer isso, complemento. Enfim, em alguma situação, não produziu esse leite, ou a mãe tinha uma cirurgia de mama, fez redução de mama, fez redução mais prótese. A prótese por si só não atrapalha tanto, mas a redução mexe bastante. E aí, simplesmente, a mãe não consegue amamentar. E aí vem outra frustração, outra sensação de incompetência, outra sensação de impotente mesmo em conseguir nutrir o seu filho, né? E aí vem mais uma tristeza e mais uma dúvida. Ai, será que eu sou boa mãe? Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Né? Então, a Mid tá falando, quanto mais nervosa e estressada, pior. Com certeza, isso é hormonal, tá, Mid? Ó, a Michelle falando que o dela, ela não teve orientação e entrou com 2 meses na mamadeira. E é assim, né, gente? Se a gente não for orientando, vai virando uma confusão, porque vocês precisam mesmo de orientação. Não tem jeito, né? Então, e aí esse é o segundo ponto, né? Da amamentação. E aí vem o terceiro ponto, que ainda é dentro da amamentação. Eu acho que conversei, isso foi com a Andréia mesmo hoje. Conversei com várias mães, na verdade, do final de semana pra cá. As mães do programa de orientação do sono. A gente estava conversando exatamente sobre a livre demanda, né? A livre demanda, beleza, não sou a favor nem contra nada, tá, gente? Eu sou a favor do que vocês achem melhor para a vida de vocês. Porque quem sabe o que vai ser seguido, quem sabe o que vai aguentar, são sempre vocês, não sou eu. Quem vai ter bebê chorando ou não, são vocês, não sou eu. Então, a gente que decide pra gente o que é melhor, tá? O nosso papel aqui, como educador, na verdade, é só mostrar pra vocês quais são os caminhos e quais são as coisas a se esperarem de cada caminho, né? De se esperar de cada caminho. Então, assim, a livre demanda é minha opinião, tá? O que eu vejo que vocês sentem com a livre demanda. A livre demanda, ela é excelente, ela é maravilhosa, ela é incrível. No comecinho, primeiro mês tá tudo bem, segundo mês tá tudo bem. Só que aí, o que começa a vir junto com a livre demanda? Começa a vir a privação de sono de vocês, né? Começa a vir os milhões de despertares noturnos, né? O bebê no comecinho, ele de fato, ele dorme muito mais tempo, é fisiológico, ele precisa dormir muito mais tempo, tá? Só que, conforme ele vai passando, né, conforme ele vai crescendo e se desenvolvendo, as horas de sono necessárias para eles vão sendo menor e eles vão mamando mais mesmo do que eles mamavam no começo, né? Mais quantidade, tá, gente? Não só vezes. Só que aí quem faz livre demanda acaba entrando, geralmente, num processo de exaustão muito maior, muito mais fácil a mãe ficar cansada numa livre demanda do que numa mamada um pouco mais organizada. Dá pra fazer isso de uma forma não tão regrada, mas dá pra fazer um pouco mais organizado, né? Então, o que acontece? O sono, ele é influenciado diretamente pela amamentação, né? Pelas quantidades que o bebê mama, pelo tempo que o bebê mama, pela duração daquela mamada, pelo quanto de fato o bebê ingere a cada mamada. Então, é importante que vocês entendam que quem faz livre demanda vai fazer praticamente uma livre demanda de sono também, né? Então, assim, dá pra fazer os dois? Dá, mas demora um pouco mais tempo. Porque o bebê que tem um padrão de mamar picadinho, ele vai ter padrão de dormir picadinho, entende? E tá tudo bem se pra você não faz diferença, se você realmente não se importa, se você não tá ali disponível pra isso mesmo, sabe? Se você tem essa disponibilidade emocional de atender o bebê o tempo inteiro pra mamadas e pra sono, tá tudo ok, tá tudo ótimo. Mas se você tá exausta, se isso tá te fazendo mal, se isso tá te desgastando, se isso tá te deixando estressada, irritada, cansada, se isso tá prejudicando o seu relacionamento com o seu parceiro, isso sim tem que ser revisto, né? Porque quando a gente fala de livre demanda, a gente tá atendendo as necessidades de quem? Do bebê. E aí quem é que tá pensando na mãe? Quem pensa, né, nessa hora da mãe? Ninguém. Porque a gente aprendeu lá desde a gestação que a gente tem que fazer livre demanda, né? Então, assim, ela é ótima, belezinha ali no começo. Primeiro mês, segundo mês, bebê ganhou peso, estabilizou, tá legal. E fica aí com livre demanda 5 meses, 6 meses, né? 8 meses, 9 meses, né? 1 ano na livre demanda. Entendeu? Se você tem essa disponibilidade emocional, ótimo. Mas se você não tem, né? Se você tá cansada, não dá, né? Não aguenta. A Andréia falando. Ninguém. A Andréia falou alguma coisa ali, deixa eu pegar, que passou pra ele. Ó, o dela mama a cada 2 horas. Em média, 5 minutos, os 2 peitos, né? É assim, vai ajustando, né, Andréia? Conforme a gente for
organizando, conforme você for querendo, a gente vai organizando essas mamadas um pouco mais para que você consiga ter um momento seu, né? A gente tem algumas técnicas, né, de sono e tudo, né, que a gente fala, e que dentro, né, do contexto, dentro do planejamento dessa rotina, tem um momento que a gente tem a mãe, né? Tem o acordar, tem o mamar, tem o interagir e tem a mãe também, né? Em algum momento dessa técnica, tem o pedaço da mãe. E ela vem descrita dessa forma assim. Por exemplo, de 8h30 às 9h40, de 8h30 às 10. Né? O que é isso? De 8h30 às 10 é o horário da mãe. Da mãe fazer o quê? O que ela quiser. Né? Assistir televisão, comer melhor, sei lá, tomar um banho, fazer uma escova, sei lá, o que você quiser fazer. Né? Tem técnicas de sono que a gente inclui dentro da rotina mãe. Porque senão a mãe se esquece. Né? A mãe esquece de se incluir. Porque ela tá fazendo livre demanda e aí ela acha o quê? Ela vai fazer o quê? O que quem faz livre demanda faz o tempo inteiro? Né? Troca a fralda, dá mamar e faz dormir. Troca a fralda, dá mamar e faz dormir. É mais ou menos essa é a rotina. Porque o bebê dorme picadinho, o bebê mama picadinho, então toda hora acorda a noite inteira, o dia inteiro. As sonecas são curtas, são sonequinhas de 20 minutos, de 40 minutos, às vezes, mas aí 20 minutos, meia hora é o tempo de sonequinha, né? Então, é super importante que vocês entendam isso. É preciso pensar na gente, é preciso pensar em vocês. É muito lindo ler sobre livre demanda, mas ninguém te fala as consequências do acordar toda hora, né? Então, isso é muito bom para quem tá disponível dessa forma. Agora, para quem, de fato, tá exausto, tá cansado, não tá dando conta, é preciso rever, porque a gente tem que olhar pra gente, né? Uma mãe desestabilizada emocionalmente, ela não consegue, né, cuidar do seu lar, do seu ambiente, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, da forma que ela deve cuidar, que é da forma afetuosa, né? Essa é a situação mesmo da mãe. A Germana chegou agora. Vem cá, Germana, senta aqui com a gente. Vamos bater papo. A gente tá falando da maternidade perfeita e agora eu tava falando da livre demanda relacionada com sono, que a gente precisa pensar na gente também. Geralmente eu não dou esses resuminhos, tá, Germana, no meio da live. Que eu peguei você passando aqui e achei bonitinho. Você perguntando. Gente, o que mais que eu falo pra vocês? Então é isso que eu falo. Qual que é o limite, né? Qual que é o limite de atender todas as vontades do bebê? Não são as necessidades, tá, gente? Necessidade a gente tem que atender mesmo. Mas atender todas as vontades. Quais são? Qual é o limite disso? O limite simplesmente é o limite que você não aguenta mais. É o limite que tá te deixando mais cansada, te deixando mais exausta, tá? Ai, o que mais que eu falo pra vocês? Cadê? Ah, Ellen perguntou do tandem. Ô, Ellen, mesma coisa, disponibilidade emocional, né? Se você tem um filho maior que tá amamentando, né, que ainda continua mamando, tem um bebezinho que chegou, a preferência é do bebezinho que chegou, sempre, tá? Porque ele precisa desse leite. O filho mais velho, ele já tem alimentação complementar, né? Ele já tá em outra etapa aí, né? Não sei se você fez muito, muito rápido esses 2 filhos aí e se você engravidou assim que acabou o resguardo, né? Se você tem 2 bebês menores de 1 ano, né? Então, depois você me fala se os seus 2 são menores de 1 ano. Mas acredito que seja pelo menos um maior de 1 ano e um menor de 1 ano, né? Então, assim, você pode, não tô dizendo que você tem que, tá? Você pode desmamar o segundo, mas você pode fazer os 2. Agora, a outra situação é exatamente essa. Do tandem, gente, pra quem não sabe o que é o tandem, é quem amamenta um filho mais velho e um filho mais novo ao mesmo tempo, tá? Quem tá fazendo a amamentação simultânea de dois bebês, né? Uma criança um pouco maior e uma criança ainda novinha, um bebezinho menor de 1 ano. As necessidades do bebezinho de 1 ano devem ser atendidas, né? Do menorzinho de 1 ano devem ser atendidas. Então, é importante que a gente, de fato, consiga garantir que ele seja a prioridade. O 1 ano e 11 meses e a mais nova tem 3 meses. Prioridade total, então, nesse caso, Ellen, é da bebezinha de 3 meses, sem a menor dúvida. O outro vai fazer 2 anos, né? É legal fazer amamentação até os 2 anos, tá tudo bem. Se o tandem é legal pra você, se você se sente bem, tem disponibilidade emocional pra isso, beleza. Se você não tem, desmama o mais velho, tá? É isso, depende de cada mãe. Não estou aqui orientando, tá, gente? A fazer desmame da criança maior se a mãe tem disponibilidade emocional. A questão é se a mãe está exausta, se a mãe não está aguentando mais. E aí sim, a gente programa o desmame do maior, que vai fazer 2 anos, e o do piquititinho, que tem 3 meses, tá? Vamos lá. O que mais que eu falar pra vocês? Cadê? Peraí. Cadê? Então, é isso, né? A gente precisa entender essa parte.
relacionado à livre demanda, né? Disponibilidade emocional da mãe. Isso é em tudo, tá, gente? Tudo que vocês veem que é bonito, que é lindo, o nome é bonito, né? Tandem e tal. É tudo legal, é tudo bacana pra quem está disponível emocionalmente para isso. Tem umas mães que são super, né, good vibe, assim, e tá tudo bem, né? Vivem só pra isso e tudo, né? Então, assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô aqui pra falar pra vocês que vocês precisam pensar em vocês também, né? Porque senão vocês começam a tentar fazer a alimentação dos dois, né? A amamentação do mais velho e do mais novo, por exemplo, pegando o gancho da Ellen aqui, e aí vocês começam a se culpar, que não estão dando conta, né? Começam a sofrer porque não conseguem fazer com os dois, né? Então é super importante vocês respeitarem o limite de vocês. Atenderem as necessidades dos bebês, mas respeitarem os limites de vocês, tá bom? Porque vocês precisam. Não sou essa mãe. Qual, Natália? De respeitar as suas... Das necessidades do bebê, respeitar as suas necessidades também? Me fala aqui. Me explica aqui pra eu ler o que você tá colocando. Então, gente, é super importante vocês se darem esses direitos também, tá? Vocês precisam entender que o bebê, né, eles e vocês são uma dupla, né? Vocês não podem, né, um binômiozinho. Vocês não podem estar um muito bem e o outro aqui afundado, entendeu? Vocês precisam estar em equilíbrio para vocês conseguirem conviver super bem. Ah, da vibe, da good vibe. Então, assim, vocês precisam estar em equilíbrio, entende? Para vocês conseguirem ter um desenvolvimento dessa maternidade da forma mais saudável possível, né? O que é a mãe que é de boa, esteja exposta? A gente tem o nosso limite, né, Natália? Tem umas mães que realmente são total good vibe, assim, né? Mas eu tive uma mãe, gente, lá no hospital, tem mais ou menos uns, sei lá, acho que uns 2 meses, mais ou menos, 1 mês e pouco. Uma fofa, maravilhosa, Gabriela é o nome dela. Nossa, assim, me apeguei com a Gabriela, ela é muito princesa, sabe? Eu fiz tudo, eu fiz o parto dela, as evoluções todas, dos dias seguintes até a alta dela. Mas a Gabi tava desesperada, porque ela queria um parto vaginal com um bebê de 4,8 kg, gente. E eu passava, e a Gabi sentada naquela bola de pilates, sabe? E sem contração. E o bebê dela já com 42 semanas quase, tinha 41 semanas e 5 dias, já tava assim, no limite mesmo, sabe? O bebê, ela não entrava em trabalho de parto, assim, real, sabe? Era uma contração aqui, outra lá, perdida, e ela sentada naquela bola, querendo fazer aquele neném nascer com 4,8 kg, assim, sabe? Me apeguei muito com ela, porque era uma querida, sabe? Muito, muito boazinha, mas total good vibe, ela e o marido, sabe? Daqueles que você sabe, assim, que vão morar, tipo, curtir a luz, essas paradas. Então, assim, precisa respeitar os limites. E ela chorava, 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 chorava. E eu consegui sentar lá, fazer com elas, tipo o que eu faço com vocês aqui. Sentei lá no quarto dela e fiquei, ó, conversando, explicando, falando, sabe? Então, assim, eu criei um vínculo muito gostoso com a Gabi. Nunca mais tive contato depois pra fora aqui, né? Porque o meu momento com elas acaba lá, depois a gente não se segue lá. Né? Ela acho que me segue aqui nas redes sociais, ela segue, mas eu não tive esse contato, assim, né? Só que são muito good vibe. E tem família que é assim, né? Só que a gente tem que entender os nossos limites, né? E eu acho que eu consegui passar para ela depois essa tranquilidade. Mas eu fico pensando, se fosse uma outra pessoa, sabe? Uma outra pediatra que estivesse lá, será que teria essa disponibilidade para dar esse suporte emocional para ela? É isso que é importante, sabe? É muito, muito, muito importante. A Denise perguntou se a placenta velha interfere no parto normal. Não, Denise. A placenta velha, não. A placenta velha interfere na nutrição do bebê, tá? Na oxigenação do bebê. Não no parto normal em si, tá? Não, assim, na contração e tudo, não. Então, gente, né? O que eu quero passar pra vocês aqui? Sobre maternidade perfeita, né? Não existe essa maternidade perfeita quando a gente busca aquilo que é um senso comum, né? Aquele senso comum onde deve ser feito o parto assim, deve ser feita a amamentação assim, o bebê deve ser livre assim, e todo aquele monte de coisa, na verdade, a gente vai criando uma expectativa surreal, que não existe mesmo. Então é fundamental que vocês aliem as expectativas do que vocês querem, as projeções de vocês com o que vocês estão ali disponíveis para dar. Tá? Então, façam esse trabalho com vocês de olhar para vocês também. A disponibilidade emocional da família, né, da mãe principalmente, ela é muito importante no desenvolvimento neuropsicomotor, né, e cognitivo dos bebês, certo? Então, fiquem atentas com essa situação. Tudo que vocês precisarem, tudo que vocês precisam é o equilíbrio entre vocês e o bebê. Não dá para ter o bebê aqui e vocês aqui afundados, entendeu? Então, por favor,
olhem pra dentro de vocês também um pouquinho. Ser boa mãe, né? É você estar disponível emocionalmente, é você fazer uma criação gentil, é você acolher o bebê, né? Não deixar aqueles negócios de deixar o bebê chorando, ignore, que vai crescer, vai amadurecer. Acolha, né? Disponibilidade emocional, eu acho que é a palavra-chave para vocês. Passem segurança para vocês, para os bebês de vocês, porque é isso que eles precisam. Eles precisam de segurança, eles precisam de carinho, de afeto, de acolhimento, né? E uma mãe estressada, uma mãe exausta, uma mãe esgotada, não consegue acolher bebê. Gente, isso é fato, assim, tá? Às vezes, a gente fala muito de depressão pós-parto, né? E a depressão pós-parto não é só aquela mãe que rejeita o bebê, tá? A depressão pós-parto é também aquela mãe que faz tudo pelo bebê, mas ela tá no fundo do poço dela, sabe? E é o que eu sempre falo, cada um tem o seu poço, o poço de cada um tem a fundura que cada um cavou. Então não adianta, o fundo do meu poço pode ser diferente do fundo do poço da Kate e por aí vai, né? Então, assim, cada uma tem o seu limite. Quando a gente fala do fundo do poço, é o seu limite, entende? Então, cada uma com o seu limite. Não dá pra comparar limites, porque isso também gera frustração. Então, procurem, enxerguem direitinho onde está o equilíbrio de vocês. Façam por eles, mas façam por vocês também. Que eu acho que é o fundamental pra gente conseguir ter uma maternidade de fato perfeita. Porque pra ser perfeito tem que ser bom pra todo mundo. Não dá pra ser bom pra um só, né? Porque quando a gente tenta fazer ser bom só pro bebê, não fica bom pra ninguém. Porque a mãe não se estabiliza emocionalmente, certo? Meninas, era isso que eu queria falar pra vocês, um pouquinho. Só o quê, Marina? Ah, bonitinha, obrigada. Obrigada, Germana. Vocês são umas lindas também. Eu tava falando aqui no começo da live, Germana, se você não tava no comecinho. A gente, de vez em quando, eu dou umas dessas de coach, assim, sabe? Eu puxo um pouco pro lado de vocês. Porque eu falo muito dos bebês, muito, 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 do que vocês podem esperar, dos problemas dos bebês, das regressões, dos saltos e tudo. Mas a gente tem que falar de vocês também, porque é fundamental a gente equilibrar a mãe. Porque se a gente não equilibra a mãe, a relação fica completamente conturbada. E aí não tem vínculo que se estabeleça direito, não tem sono que se estabeleça direito, não tem amamentação que se estabeleça direito. Tá bom? Meus amores, obrigada, viu? Por vocês estarem aqui, obrigada por vocês virem conversar bastante. Elis, consertar livre demanda é um processo, né? E a gente tem técnicas e métodos pra fazer isso. Eu não consigo falar, tipo, numa live assim pra vocês, tá? Mas a gente tem que ir ajustando, mexe aqui, ajusta um ponto, mexe ali, ajusta outro. E a gente vai conseguindo organizar a vida, tá bom? E a mamada também. E aí, consequentemente, o sono do dia, as sonecas do dia e o sono da noite também, tá bom? Amores, beijo. Núbia, ó, tô de olho em você, hein? Depois você me conta aqui os seus sucessos do dia, quero saber. Conversei com a Núbia hoje, falamos bastante, né, Núbia? E vamos mexer em um monte de coisa pra gente ter um sono lindo e pleno. Gente, beijo, fiquem com Deus. Vou fechar por aqui o YouTube primeiro. Como sempre, fecho primeiro o YouTube. Beijo pro pessoal do YouTube. Fechando. Não fechou, gente, peraí, ó. Fechou aqui. Fechar o Face. Beijo, obrigada. E fechar vocês, que sempre por último, né? Porque eu fico naquele, desliga você. Não, você primeiro. Gente, beijo, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã, 9 horas da noite, aqui de novo. Amanhã é feriado, tá? Pra quem tá de quarentena e não tá lembrando, amanhã é feriado. Ai, a Núbia já tem coisa boa pra me contar. Adoro, Núbia. Beijo. Tchau, gente. Beijo, beijo, Nath. Elis, todo mundo. Neide, todo mundo. Beijo. Simone também, beijo.